Damos as boas-vindas a você que escolheu nos acompanhar neste estudo bíblico. Seguimos com a nossa série sobre o Pentateuco e hoje seguimos com mais algumas passagens sobre Levítico. Em particular, examinaremos o capítulo 25 de Levítico. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos algumas passagens que usaremos neste estudo. E importante também orarmos a Deus para que Ele nos oriente em tudo que fizermos aqui. Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, te agradecemos pela vida daqueles que nos acompanham nesse momento. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo, dando-nos sabedoria e entendimento para colocarmos em prática aquilo que viermos a aprender. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como mencionamos, nós vamos ver o capítulo 25 do livro de Levítico, mas nós vamos ver apenas alguns trechos. E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no primeiro trecho, que é o verso 35 ao verso 37. Levítico capítulo 25, primeiro trecho, então, 35 a 37. Diz o seguinte a palavra de Deus: Se alguém do seu povo se tornar pobre e as suas mãos se enfraquecerem, então você tem o dever de sustentá-lo. Ele viverá com você como estrangeiro e peregrino. Não cobre dele juros nem ganho, mas tema o seu Deus, porque para que esse irmão possa viver perto de você. E o verso 37, não cobre juros sobre o dinheiro que emprestar a ele, nem dê mantimento a ele, esperando obter lucro. O próximo trecho, dentro deste mesmo capítulo 25, é o verso 39 a 43. E ele nos diz o seguinte, esse trecho: Também se alguém do seu povo se tornar pobre, estando ele com você, e vender-se a você, não o faça servir como escravo. Trate-o como um trabalhador diarista, ou estrangeiro que mora com você. Até o ano do jubileu, ele trabalhará para você. Esse, então, 41 segue. Então ficará livre de você, ele e os filhos dele, e voltará à sua família e à propriedade de seus pais. Porque eles são meus servos, que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como escravos. Não domine sobre eles com tirania, mas tema o seu Deus. Próximo trecho é o verso 47 e 48, que diz o seguinte: Se o estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo enriquecer, e se alguém do seu povo tornar-se pobre e vender-se como escravo a esse estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo, ou a alguém da família desse estrangeiro, depois de haver-se vendido, haverá ainda a possibilidade de resgate para ele. Um de seus parentes poderá resgatá-lo. Lá no verso 54 e 55, fechamos esse conjunto e o texto nos diz: Se não for resgatado por nenhum desses meios, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Porque é a mim que os filhos de Israel servem. Eles são meus servos, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Qual seria a principal causa nos dias de hoje, da pobreza e dos conflitos sociais? Seria a falta de oportunidades? Ou seria a má distribuição de renda combinada com a ganância e a injustiça? O terceiro setor, que é aquele grupo de empresas privadas, normalmente do setor privado, que trabalham sem fins lucrativos, tem ajudado a mitigar esses problemas. Quem se interessa em trabalhar em algo que ajude a resolver essas questões da pobreza, acaba se envolvendo e indo trabalhar nessas organizações do terceiro setor. É lá, nesse terceiro setor, que as organizações estão se concentrando, buscando mudar um pouco, o seu esforço de mudar o mundo. De acordo com o levantamento feito pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa em Economia e Economia Aplicada, em 2020 havia no Brasil 780 mil dessas organizações e cerca de 17% delas eram instituições religiosas. Uma outra organização chamada GIFE, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas,
que é uma associação de investidores sociais privados no Brasil, afirma que lá nos Estados Unidos o terceiro setor é comparável à sexta ou à sétima economia do mundo. Ou seja, ele é maior do que as economias do Brasil, da Rússia, do Canadá, do México e da Coreia do Sul. Lá na outra América, esse terceiro setor inclui desde a distribuição de sopa até fundações, centros de saúde e institutos de educação acadêmica. Uma pergunta que vem dentro desse tema do mal: será que o mal estaria na acumulação de riqueza ou na forma como ela é utilizada? Há quem diga que o uso moral ou imoral da riqueza, e não a sua mera acumulação, é que determina se ela desempenha papel positivo ou negativo na sociedade. Em nossa cultura, o egoísmo tornou-se um modo de vida. As necessidades e as fraquezas dos outros são vistas como uma oportunidade para os fortes ficarem mais fortes às custas dos fracos. Podem ser esses fracos os idosos, cujas aposentadorias são roubadas por meios digitais, ou podem ser pessoas de bem em geral que acabam sendo enganadas. Os espertos e desonestos se mantêm atentos para se aproveitar dos mais fracos. Porém, não são apenas os criminosos que têm esse papel de aproveitadores em nossa sociedade. O que ocorre é que muitos agem até legalmente de forma a capitalizar as fraquezas dos outros através de alguma transação comercial onde um lado acaba sendo enganado ou prejudicado. Levítico, no capítulo 25, do 35 ao 55, que é o tema que é o trecho da palavra que nós escolhemos dentro do tema do nosso estudo de hoje, aborda a questão da pobreza no meio dos israelitas. Ele trata da responsabilidade deles, dos israelitas, em auxiliar os desprovidos e aflitos. Será que existe alguma coisa nesse texto que pode se aplicar aos nossos dias? É o que tentaremos ver ao longo do nosso estudo. Ao lermos Levítico 25, encontramos 3 níveis de pobreza que ocorriam naqueles tempos. Vamos encontrar também mandamentos que, se fossem seguidos, poderiam resolver esses casos. No próximo quadro, nós vemos o primeiro nível de pobreza, que tem a ver com uma dívida temporária. Tratava-se, então, de um tipo de pobreza menos grave. Hoje chamaríamos isso a um problema de fluxo de caixa ou simplesmente de falta de dinheiro. Em termos agrícolas, seria o resultado de um ano ruim, ou pelo menos de uma safra ruim. O israelita ficava sem dinheiro e não tinha os meios para sustentar a sua família até a próxima colheita. Além disso, ele poderia não ter como comprar sementes para que pudesse semear a sua terra. Ajudar esse agricultor iria permitir que ele resolvesse seu problema de curto prazo. Poderia até levá-lo a voltar a ser próspero novamente em algum momento no futuro. O que era necessário, então, era alimento e provisões suficientes para ele sobreviver até a próxima colheita, e talvez algum capital para que ele pudesse comprar sementes para fazer o seu plantio. A solução de Deus para esse caso, que nós vemos no texto que nós lemos, era um empréstimo sem juros. Isso resolveria o déficit presente e previa a renda futura para aquele endividado sem penalizá-lo. Havia 2 justificativas para não se cobrar juros. Olha só que interessante. A primeira justificativa era cobrar juros seria algo ruim para o endividado, pois o levaria a se apertar mais ainda no momento difícil de sua vida em que ele estava com muito poucos recursos. Além disso, essa política de cobrar juros tendia a perpetuar a pobreza e não resolvê-la. O segundo motivo para não cobrar juros era que eles também acabavam não sendo bons para o credor, para aquele que tinha era o senhor para quem o israelita endividado estava devendo alguma coisa. Emprestar dinheiro a um irmão em perigo não era mostrar-lhe compaixão, mas sim tirar proveito, emprestar o dinheiro
com juros, né? Não seria mostrar compaixão, mas sim tirar proveito de sua fraqueza e de sua vulnerabilidade. Finalmente, se houvesse cobrança de juros, não seria um ato de solidariedade, mas uma atividade comercial. E o endividado não manifestaria e não perceberia, não seria sensível à graça de Deus que era encaminhada ou que tinha ele mesmo como um propósito, né? No próximo quadro, nós passamos então ao nível 2 de pobreza que nós abordamos na nossa leitura. Então, nesse nível 2, que está no verso 39 ao 43, nós vamos encontrar um israelita sendo servo de um outro israelita para poder pagar a sua dívida. Aqui já se caracterizava algum desastre financeiro. Esse caso não era mais um problema temporário referente à falta de dinheiro, como nós vimos no caso anterior. Para colocar a questão em termos, vamos dizer, agrícolas, se a primeira categoria era o resultado de uma colheita ruim, essa segunda categoria e também a próxima, que nós vamos ver, o nível 3 daqui a pouco, seriam resultados de vários anos desastrosos. O resultado era que o devedor seria forçado a tornar-se escravo, seja de um compatriota israelita, seja de um estrangeiro. Vemos alguns relatos desse tipo lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, versos 1 a 7, onde uma viúva estava em vias de ter que entregar seus 2 filhos como escravos a um credor para pagar as suas dívidas. Essa história termina bem, pois o profeta Eliseu fez com que a mulher e seus filhos reunissem vasos para captar azeite, os quais foram enchidos de forma milagrosa. Esses recipientes, cheios de azeite, cheios de óleo, pagariam a dívida da viúva e forneceriam a ela uma receita e um meio de vida. Deus instrui os israelitas, nesse trecho que nós estamos lendo de Levítico, sobre como deveriam lidar com essas situações de alguém que estava endividado nesse nível que nós estamos abordando. Nesse nível específico, o israelita que se endividara tanto que havia, podemos dizer, entrado num estado de extrema pobreza muito crítica. Por conta disso, havia se tornado escravo para poder pagar a sua dívida. Ele iria trabalhar ininterruptamente até conseguir pagar a sua dívida. Levítico 25, 29 a 43 trata, portanto, de como aquele irmão falido deveria ser tratado. O endividado iria trabalhar, como mencionamos, para pagar sua dívida. Nesse caso, o endividado iria trabalhar exclusivamente para o outro israelita, o credor, mas não poderia ser feito escravo. O motivo era que tanto o endividado quanto o credor eram ambos servos de Deus por conta de terem sido libertos lá do Egito. E por isso, nenhum dos dois poderia ser escravo um do outro, porque Deus era o Senhor deles. Como o credor estrangeiro não era servo de Deus, o israelita endividado poderia se tornar escravo dele em princípio. Mas esse é o caso que nós vamos ver no nível seguinte, no próximo quadro, que é um caso que a gente pode chamar de caso efetivamente de falência. Então, nesse terceiro nível, que nós estamos chamando de falência hoje, com a nossa nomenclatura de hoje, o israelita acaba sendo escravo do estrangeiro. Esse é um texto interessante porque ele assume que um estrangeiro ou um peregrino, vivendo entre os israelitas, poderia prosperar e que o israelita poderia se tornar pobre. Isso certamente nos indica que os estrangeiros receberam considerável liberdade e oportunidades na terra de Israel. Enquanto o israelita endividado não pudesse pagar a dívida, ele deveria ser acolhido. Ele havia assumido ser escravo do estrangeiro para poder conseguir recursos para pagar a sua dívida. E enquanto ele estivesse nessa situação, a nação era responsável por cuidar para que aquele endividado fosse tratado bem. Levítico diz que o devedor, na condição de escravo, não deveria ser tratado com dureza. E no ano do jubileu, que era 50 anos após início da contagem, o israelita escravo seria liberto, pagando não
pagando ou não pagando a dívida. E isso é visto lá no verso 54. Além disso, ele poderia contar, o endividado, com a garantia de direito de resgate a qualquer momento, seja resgate feito por um parente ou resgate feito por ele mesmo, se isso fosse possível. O resgate aqui significava ter a dívida paga. E a base para esse mandamento era a mesma do caso anterior, ou seja, os filhos de Israel haviam se tornado servos de Deus, portanto não poderiam tornar-se escravos indefinidamente. Por isso que no ano do jubileu, todos aqueles compromissos cessavam e quem estava escravizado ficava liberto. No próximo quadro, nós vemos 5 destaques do livro, desse capítulo 25 do livro de Levítico, Levítico 25. O primeiro destaque é que nós vimos que Levítico contém provisões para os pobres em geral, incluindo o estrangeiro. Mas o texto indica uma certa prioridade para o israelita. Os israelitas em melhor situação, eles tinham uma obrigação para com seus irmãos, seus compatriotas, que estivessem angustiados pela pobreza. Esse é o primeiro destaque. O segundo destaque é que a pobreza de um israelita era possível, apesar de Deus ter prometido prosperidade. O fato de haver uma legislação para o cuidado e para as providências dos desprovidos indica que havia efetivamente gente nessa situação. E isso naqueles 3 níveis que nós acabamos de ver. Chamo a atenção para 3 rápidos pontos advindos desse assunto de pobreza entre os israelitas. O primeiro ponto é que sempre haverá pobres entre o povo de Deus aqui na terra. Segundo ponto, Deus abençoava seu povo para que ele pudesse ajudar quem estivesse desprovido. E aqui tem uma lição importante para a gente, é porque as bênçãos, elas são recebidas para elas serem divididas e não para serem apenas acumuladas. Terceiro ponto de destaque aqui é que o texto nos traz mandamentos para cuidar dos pobres. Não traz promessas de que não haveria pobres. E aí, seguindo no terceiro grande ponto desses destaques que nós estamos fazendo do livro de Levítico, no capítulo 25, em nosso texto, pecado e preguiça não eram vistos como causa da pobreza. Em nenhum lugar em Êxodo, Levítico ou Deuteronômio, a pobreza de um irmão israelita é vista como resultado do seu pecado ou da sua preguiça. Por que eu estou chamando a atenção desse ponto? Porque hoje em dia, muitos são levados a não acudir os desprovidos porque acham que eles estão assim por preguiça, por decisões erradas ou por pecados cometidos. Pensar dessa forma não é correto, dado que muita gente está em situação vulnerável ou tem dificuldades financeiras porque sofreram adversidades ou não tiveram oportunidades, ou experimentaram ambas as coisas, as adversidades e a falta de oportunidades. Não ter oportunidades é uma coisa muito triste. Quarto ponto de destaque do livro de Levítico, capítulo 25, capítulo especificamente o 25. A graça de Deus não ocorreu exclusivamente no Novo Testamento. Alguns, erradamente, acham que a graça de Deus é algo que só aparece no Novo Testamento e que a lei do Antigo Testamento, a lei no Antigo Testamento, que se coloca na prática sempre de forma oposta à graça de Deus. Isso não é verdade. O fato é que a graça de Deus aparece também no Antigo Testamento. E um exemplo disso foi quando Deus libertou os israelitas da escravidão lá do Egito e abençoou eles durante a sua entrada e a sua permanência na terra de Canaã. Tudo isso ocorreu pela graça de Deus. O ponto aqui é que essa misericórdia e graça demonstradas por Deus formam a base para a graça e a misericórdia que os israelitas deveriam mostrar aos desprovidos. E também é uma base para nós demonstrarmos a nossa compaixão, a nossa misericórdia em relação aos desprovidos. Quinto ponto desse destaque de Levítico 25. Quem não tivesse onde morar deveria ser acolhido. Olha só que interessante. Finalmente, essa é uma das razões pelas quais o pobre deveria ser generosamente ajudado, porque a motivação era capacitá-lo
para ele ter onde morar de forma digna. Se ele não tivesse onde morar por conta de sua pobreza, deveria ser acolhido na casa de um irmão israelita. Então é isso que nós aprendemos desse capítulo 25 de Levítico. No próximo quadro, temos uma pergunta. O cuidado com os pobres teve êxito na história de Israel? Será que o povo de Israel foi fiel no cumprimento de Levítico 25? O cuidado dos pobres, conforme exigido por Deus no Pentateuco, foi um ideal elevado, mas, aqui entre nós, não foi realizado na história de Israel. Esse ideal bíblico raramente foi praticado entre os israelitas. O interessante é que a arqueologia mostra que no início Israel era uma sociedade igualitária. Isso ficou visível a partir do padrão de construção de casas observado o padrão pelos arqueólogos referentes a certas épocas. Mas, no período após a monarquia, aparece uma distância entre ricos e pobres. As casas ricas eram maiores e mais bem construídas e localizadas em um bairro diferente daquele onde as casas pobres ficavam amontoadas. Por conta disso, os profetas frequentemente condenavam a maneira pela qual os israelitas falharam em ajudar os pobres e também por terem se aproveitado da pobreza deles. Mesmo após voltarem do cativeiro, continuaram falhando nisso, os israelitas. Após retornar à terra prometida, após esse cativeiro lá na Babilônia, o povo de Deus continuou a não viver de acordo com os padrões da lei. Lá em Neemias, no capítulo 5, registra a falta de compaixão que existia entre o povo de Israel. Somente depois de uma forte repreensão e exortação de Neemias, os nobres e governantes israelitas, que eram exatamente os ofensores, concordaram em viver de acordo com a lei. Isso está lá em Neemias, no capítulo 5, versos 6 a 14. Ao longo da história de Israel, os ricos tornaram-se mais ricos e os pobres mais pobres. Tudo isso ignorando a lei de Deus. No próximo quadro, temos uma outra pergunta, já se dirigindo para o final do nosso estudo. Em que medida Levítico 25 se aplica à atualidade? Quando procuramos interpretar e aplicar esse capítulo ao nosso tempo, é necessário considerar três diferenças entre o contexto daqueles israelitas e o nosso contexto de hoje. A primeira diferença é que Israel era uma teocracia. Na teocracia, Deus governava, ou diretamente ou através de um rei. Vivemos em dias que o nosso governo é feito por pessoas, feito por homens, na maioria das vezes composto por pessoas incrédulas. Outra diferença de contexto, segunda diferença de contexto, a economia dos israelitas era basicamente agrícola. Em nossos dias, poucos são agricultores e vivemos em um ambiente urbano e industrial. Nos tempos antigos em Israel, ajudar um israelita necessitado a permanecer em sua terra ou a recuperá-la se ela estivesse empenhada, lhe dava a oportunidade real de trabalhar e prosperar. Hoje em dia, ajudar alguém a se recuperar de uma condição de necessidade financeira para uma situação de prosperidade não é nada fácil da gente fazer isso. Na terceira diferença de contexto, nós encontramos que a sociedade de Israel era, obviamente, diferente da nossa. Um israelita conhecia seus vizinhos e, assim, era capaz de responder com mais facilidade a certas necessidades do próximo. Em nossa sociedade, vivemos de forma mais segmentada, não é verdade? Há pessoas que nunca vimos que nos pedem ajuda. E, ajudando ou não ajudando, provavelmente nunca mais as veremos. É muito difícil determinar as necessidades genuínas do nosso próximo, a partir das histórias que ouvimos quando alguém se aproxima de nós pedindo alguma coisa. Mas isso não deve ser motivo para virarmos as costas e fazermos de conta que essas pessoas são invisíveis. O princípio de se importar com o outro, que aparece em Levítico 25, permanece válido no Novo Testamento
e continua sendo super válido em nossos dias. No próximo e último quadro, chegamos às nossas conclusões. E aqui nós temos 4 delas. A primeira conclusão é que nossas ações devem refletir compaixão e misericórdia. Essa compaixão e essa misericórdia, por sua vez, devem ser reflexos do nosso relacionamento com Deus, pois Ele é um Deus de compaixão e Ele é um Deus de misericórdia para conosco. Segunda conclusão, amor ao próximo não é um sentimento, mas uma atitude. Atitude de buscar fazer o que o outro precisa. Jesus mostrou misericórdia para com todos, incluindo os desprovidos. Os cristãos devem ser imitadores de Jesus e, portanto, nós também devemos ter compaixão pelos outros. O Novo Testamento não restringe nossas ações e nossa compaixão apenas a coisas materiais. 1 Tessalonicenses 5,14, por exemplo, nos instrui a consolarmos os desanimados e ampararmos os fracos. Além de dar alguma coisa material, ou consolar, ou amparar alguém, vale considerar também a questão do perdoar uma ofensa ou até mesmo perdoar uma dívida. Muitos têm dificuldade em ajudar, pois esperam primeiro resolver as suas próprias demandas. Acham que só estarão disponíveis para fazer isso quando suas necessidades emocionais, físicas e espirituais estiverem atendidas. Contudo, o que a Bíblia ensina é outra coisa. A viúva de um lugar chamado Sarepta, que praticamente não tinha mais nada para comer, dividiu sua última comida com o profeta Elias, conforme nós lemos em 1 Reis 17, 8 a 16. Ela não tinha mais comida, mas atendeu ao profeta de Deus com o pouco que lhe restara. E por isso ela foi abençoada com azeite e farinha em abundância, que milagrosamente Deus providenciou para ela. O que aprendemos disso tudo é que, quando nós nos dispusermos a ajudar os outros, tendo ou não tendo recursos, nossas próprias necessidades acabarão sendo atendidas, talvez até milagrosamente. Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha gostado do estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos. No próximo quadro, você pode ver o panorama da nossa série sobre o livro do Pentateuco. Espero vê-lo numa próxima oportunidade e deixo com você um grande abraço.